Meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência da UFBA. Esse vídeo é para a disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva 3. Essa é uma sequência em que eu vou falar sobre odontologia no setor privado. Especificamente, eu vou falar sobre odontologia suplementar. E esse vídeo fala sobre origem e marco regulatório. Quando falamos das origens dos planos de saúde, podemos entender duas vertentes. Uma, a dos seguros, comercializados pelas instituições bancárias. Então, bancos há muito tempo vendem seguros para propriedade, ou seja, seguros para casa, seguro para prédio, seguro para carro, e aí passaram a vender seguro de vida e seguro saúde. Então, essa é uma das vertentes dos planos de saúde. A outra origem tem a ver com a proteção da força de trabalho. Quando a gente estudar as modalidades das operadoras de planos de saúde, nós vamos ver que uma das modalidades é a de autogestão. E pode ser, dentro da autogestão, você pode ter autogestão que é uma empresa no seu setor de recursos humanos, organiza uma operadora para ter planos de saúde para os seus empregados. Isso é uma das formas dentro da modalidade autogestão, ou seja, você está protegendo a saúde daqueles trabalhadores. Uma outra forma de você ter uma autogestão é quando os próprios trabalhadores, por si mesmos, se organizam para ter uma operadora e ter planos de saúde para eles. Isso aí também é dentro da modalidade de autogestão. Isso aí tem origens bem antigas, quando os trabalhadores se organizavam, né? Na época que saúde não era direito de todos, dever do Estado. Então, a forma como os trabalhadores tentavam garantir uma certa assistência médica era se cotizando, se organizando para coletivamente organizar uma assistência para eles, coletivamente se proteger. Então, essa é uma outra origem dos planos de saúde. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar é do ano 2000 e isso ocorre em decorrência da promulgação da Lei de Saúde Suplementar em 1998. Se vocês lembrarem bem, isso é um certo tempo depois da criação do SUS, que ocorreu com a promulgação da Constituição Federal em 1988. Aliás, as leis orgânicas da saúde são de 1990. Portanto, a década de 90 foi uma década em que o SUS era normatizado, aprofundado, expandido. Tanto é que em 93 o INAMPS foi extinto. E como é que acontece da ANS ser criada em 2000? Aí entra uma outra data. Em 95 acontece a reforma do Estado e, em função dela, diversas estatais são privatizadas. Junto a essa privatização, ocorre a criação de agências nacionais reguladoras. Foi o caso, por exemplo, do setor elétrico, do setor de telecomunicações. Então, a ANS acompanha essa lógica aí da reforma do Estado. Então, vejam que a década de 90 é uma década de contradições, porque ao mesmo tempo que se avançava na construção do SUS, também se avançava na organização de um setor de saúde como mercadoria. Entretanto, esse setor não é criado aí nos anos 90. Ele já existia há mais tempo. Você já tinha empresas razoáveis, né, razoavelmente grandes, de medicina privada, medicina suplementar. Você já tinha a Unimed funcionando desde a década de 60, você já tinha a Uniodonto funcionando desde a década de 70, você já tinha instituições bancárias que comercializavam seguro-saúde. O que estava faltando ainda era regulamentar esse setor de uma maneira mais forte, o que só ocorre no ano 2000.
as leis que fundamentam a regulação do setor são essas que vocês estão vendo. A Lei 9.656 de 1998 regulamenta planos e seguros privados de assistência à saúde, e a Lei 9.961 de 2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a partir de 1998, toda pessoa jurídica que quisesse vender planos de assistência à saúde deveria observar o que está disposto na Lei 9.656. De uma forma muito resumida, essa lei define plano privado de assistência à saúde como a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir assistência à saúde. Eu recomendo que vocês leiam a lei ela mesma e deem uma olhada aqui nesse artigo para ver como ele é na íntegra, porque na íntegra vocês vão ver as diversas variações de condições que existem, mas que não mudam o caráter de ser plano privado de assistência à saúde. Então, tanto faz se existe coparticipação ou não, tanto faz se existe uma rede credenciada ou não. Em algumas situações, o prestador de serviço é pago pela operadora e, em outras condições, o prestador de serviço, né, o profissional de saúde, ele é pago pelo beneficiário e depois esse beneficiário é reembolsado pela operadora. Então, são diversas variações, todas elas possíveis, mas todas elas são de plano privado de assistência à saúde. Então, dê uma olhadinha lá na lei para ver essas diversas condições possíveis, certo? Uma outra definição importante dessa lei é a de operadora de plano de assistência à saúde, que é aquela pessoa jurídica que opera o plano privado de assistência à saúde, que vende o plano. Então, quando a gente fala pessoa jurídica, isso pode tanto ser uma sociedade civil, pode ser uma sociedade comercial, pode ser uma cooperativa, pode ser uma entidade de autogestão, tanto faz, certo? Mas o fato é que ela vende um plano privado de assistência à saúde. E ao falar disso, eu já estou anunciando que existem modalidades diferentes de operadoras, de acordo com o tipo de pessoa jurídica envolvida. Isso é assunto para outro vídeo. Como dito anteriormente, a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, está na Lei 9.961 de 2000. Ela foi criada na forma de uma autarquia sob regime especial e é um órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização dessas atividades que garantem assistência suplementar à saúde. Eu quero destacar essa passagem da lei que fala sobre a finalidade da ANS, que seria promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores. Bom, isso aí daria margem para um grande debate, porque a gente poderia se perguntar o que é o interesse público. Porque, veja, existem diferentes atores nesse setor e com interesses distintos. Então, o interesse do consumidor da mercadoria plano de saúde, ou seja, do beneficiário plano de saúde, é diferente do interesse do comerciante dessa mercadoria, ou seja, operadora de planos de saúde. E também é diferente do interesse do produtor da mercadoria, né, que são os profissionais de saúde, nesse jargão da área chamado prestador, certo? Então, remuneração, por exemplo, mensalidade, rol de procedimentos, tudo isso, os interesses são diferentes, né, dentre esses atores. Qual desses interesses podemos chamar de interesse público?
Vejam que cabe um debate aí. Eu não vou aprofundar esse debate nesse vídeo, mas a gente pode fazer esse debate em um outro momento, se for o caso. Tem uma outra parte dessa lei só mostrando as competências da ANS, e são 42. Um exemplo é essa competência: fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento, que é uma das primeiras competências que vem à nossa mente quando a gente pensa em ANS, fiscalizar as operadoras. Mas existem muitas outras competências, como essas que eu vou mostrar a seguir. Uma das competências é estabelecer normas para o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. Afinal de contas, quando um beneficiário de plano de saúde é atendido no SUS para fazer um procedimento que ele teria direito por conta do plano que ele comprou da operadora, cabe àquela operadora pagar ao SUS, porque afinal de contas ela economizou, ela era obrigação dela fazer aquele procedimento. O beneficiário do plano de saúde tem direito a ser atendido ao SUS, sim, como todos os brasileiros têm direito a usar o SUS. Acontece que a operadora economizou as custas do SUS, né? Então, por isso, elas devem ressarcir ao SUS, o que o SUS gasta. Então, essa notícia é uma notícia de 2018. Na época, o SUS tinha quase 2 bilhões de reais a receber das operadoras pelos procedimentos realizados com os beneficiários de planos de saúde. Outra competência da ANS é elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica. Então, a operadora oferece planos de saúde variados, com preços variados, e muitas vezes o que muda do plano básico para o plano premium, porque o plano premium cobre mais procedimentos. Só que existe uma lista de procedimentos mínimos, procedimentos obrigatórios. Não pode vender um plano que tenha menos procedimentos do que aquilo que está naquela lista. Isso é o chamado rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Isso é atualizado constantemente, porque afinal de contas a tecnologia em saúde vai se alterando. Então, essa notícia que eu trouxe aqui é de 2019. A ANS analisa propostas para atualizar o rol de procedimentos em saúde. Então, quando chega a época de atualizar esse rol, os diversos atores fazem propostas. Eu acho que seria interessante incluir no rol de procedimentos obrigatórios tal procedimento, né? E isso pode ou não ser acatado. Um exemplo mais recente nessa mesma competência, essa notícia desse ano, quando a ANS incluiu o teste sorológico da Covid-19 no rol de procedimentos obrigatórios. Também é competência da ANS estabelecer normas, rotinas e procedimentos para a concessão, manutenção e cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Então, quando uma operadora quer vender um plano de saúde, ela tem que seguir as normas para poder lançar esse novo produto no mercado. E a permissão para a comercialização dessa mercadoria pode ser retirada. Foi o caso dessa notícia que eu estou trazendo aqui: suspensão da venda de 11 planos de saúde entra em vigor. Então, 2 operadoras estavam recebendo muitas reclamações de usuários. E a penalidade aplicada nesse caso foi que, durante um tempo, essas 2 operadoras não poderiam ficar vendendo esses 11 planos para novos beneficiários. Os beneficiários destes planos continuariam sendo atendidos normalmente, mas você não teria novos beneficiários nos 11 planos proibidos, né? Suspendidos. Então, essa é uma das formas pelas quais operadoras podem ser penalizadas. Também é competência da ANS autorizar os reajustes das mensalidades. Vocês devem acompanhar na imprensa, todo ano tem um momento que é noticiado o quanto que a ANS permite
que as mensalidades dos planos individuais seja reajustada. Esse ano de 2020, a ANS suspendeu esse reajuste dos planos de saúde em função da pandemia e está dentro das competências dela esse tipo de decisão. Eu não vou de forma alguma falar das 42 competências da ANS. Recomendo que vocês leiam essa lei que criou a ANS e que tem as competências todas sendo listadas. A tarefa que eu vou passar para vocês é fazer uma busca por notícias sobre a ANS. Isso é muito simples, vocês podem ir no Google, digita ANS, e quando sair o resultado, em vez de ficar na aba Todas, vocês ficam na aba Notícias, que aí vão aparecer somente notícias a respeito da ANS. Escolham uma notícia e relacionem a uma competência prevista na lei. Faça assim. Tchau!